Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos iniciar hoje o quarto e último vídeo falando sobre o poder da oração. E hoje o que o Senhor fala conosco é orai sem cessar. Orai sem cessar. Aqui nós vamos ver que em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, 18 e 19 diz o seguinte: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. A direção de Deus para nós é nunca parar de orar. É nunca parar de orar. Até o nosso último dia de vida. Nós precisamos orar, não apagar o Espírito, não apagar o Espírito, né? Por quê? Por que não apagar o Espírito? Amém? Porque o Espírito Santo é aquele que te fortalece, amém? É aquele que te fortalece. Então, estar em espírito de oração o tempo todo vai fortalecer o teu espírito, amém? Aí você me pergunta assim: por quê? Por que orar sem cessar? Né? Primeiro, porque a oração ela produz um relacionamento com Deus. Então, quando você ora, você se relaciona com Deus. E segundo, a oração produz fé. E a fé alimenta o seu espírito. Então, o seu espírito vai estar fortalecido. Amém? O seu espírito vai estar fortalecido quando você está sempre orando, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo. Então, quando você está orando, você está se relacionando com Deus, você está aumentando a sua fé, alimentando a sua fé, amém? Que vai fortalecer o seu espírito. Nós vamos ver que a carne, ela milita com o espírito, ou seja, a carne, ela briga com o espírito o tempo todo. Então, nós vamos ver aqui, ó, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, a carne, quando nós alimentamos muito a carne, né, quanto menos a gente ora, mais a gente dá alimento para a carne. Mais a carne vai estar em ação, fortalecida, e menos o espírito vai estar fortalecido. Entende? Então, quem vai sobressair? Quem vai ter mais força? A carne. Quando eu mortifico a minha carne, e alimento o meu espírito com oração, com adoração, amém? Com o alimento da palavra, ele vai ficando forte, 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 forte. Ele vai sobressair sobre a carne, entende? O meu espírito vai sobressair sobre a carne. Então, a carne vai ficar fraca e o espírito vai ficar forte. Por isso que a carne briga com o espírito o tempo todo, todos os dias. Por isso, precisamos estabelecer um relacionamento com Deus em oração. Orar o tempo todo, orar sem cessar. Eu vou te dar um exemplo aqui de como que nós temos mais pendência para aquilo que é da carne do que para aquilo que é do espírito. Por isso que há uma briga constante. E nós temos outra briga. Nós temos a carne para ficar brigando o tempo todo. E nós temos ainda o capeta, o inimigo. E o inimigo, sabendo que nosso espírito habita numa carne, ele vai sempre te influenciar a você fortalecer a sua carne e não o seu espírito. Tem mais essa briga aí que nós arrumamos. Vou te dar um exemplo. Ó, é mais fácil eu ver na TV uma novela, que é uma ficção, que conta uma história, que alimenta as coisas da alma, né? Porque a novela, ela vem te trazer tudo que o ser humano mais deseja. Não é assim?
ou um lindo amor, ou sei lá mais o que. Então, assim, é uma história de ficção que vem criar em você querendo ou não, mesmo que você diga que não, te influencia na mente. Então você começa a viver um momento ali de imaginação, você começa a criar um monte de coisa e, consequentemente, você vai alimentar mais a sua carne. Então, é mais fácil eu ver uma novela do que, por exemplo, eu ver uma pregação que está fundamentada na Bíblia, que vai alimentar o seu espírito e que vai fortalecer o seu espírito. A sua mente humana, ela vai preferir algo que ela não vai ter que pensar, que ela não vai ter que raciocinar, que ela não vai ter, né, que gerar ali algo novo. Ela gosta daquilo que já está pronto, que está fácil. Então, geralmente, as novelas já vêm com tudo mastigado, você pega ali, aí você já começa a gerar ali um monte de imaginação, e imaginação essas que são fáceis e prontas. Daí você prefere ver algo pronto do que algo que vai te confrontar, que você vai precisar mudar suas atitudes, por exemplo. Então, esse é um exemplo, né? A sua carne, ela vai escolher o quê? Não sabemos. A carne, ela vai estar sempre pendenciando para o que é fácil. Amém? Sempre vai pendenciar para aquilo que é fácil. Mateus 5:44 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Você está sendo perseguido? Que bom, você está no caminho certo. Amém? Que ótimo, você está no caminho certo. Continue orando. Ore para os que te caluniam, ore por aqueles que falam mal de você, ore para aqueles que apontam, que falam que você é isso, que você é aquilo. Ore por eles, entende? Ore por eles. É complicado para nós orar sem cessar pelos nossos inimigos, eu sei que é. Mas a palavra do Senhor nos diz: para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Ore para os que te perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ore para os que te perseguem. Ore por eles. Ore por eles. Continua orando. Ore sem cessar para os seus inimigos. Ore por eles. Amém? Para fechar esse vídeo, que não tem muito o que desenhar aqui. Orar sem cessar. João 15:16 diz o seguinte. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Aleluia! Então, orar à vontade do Pai, orar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Que nosso coração ele produza fruto agradável ao Senhor, para que as nossas orações subam como um incenso suave às narinas do Pai. Amém? Orar, né? Orar é estar vivendo uma vida de oração. O que é orar? Orar é falar mais agir. Só dando um exemplo que eu já ministrei sobre isso, eu não lembro onde, se foi aqui ou se foi na célula que nós temos, ou se foi em algum outro lugar.
mas eu me lembro que eu dei esse exemplo. Eu orava pela minha casa e quando eu tava muito espizinhada, porque tem dias assim que você tá só na bênção, né? Pra não falar outra coisa. Porque você tem temperamento, você tem personalidade. E o ser humano, de forma geral, ele tem uma facilidade muito grande de achar que ele é melhor do que o outro. O tempo todo nós estamos brigando com o nosso ego, né? Com o nosso eu. O nosso eu tem que ser mortificado todos os dias, porque nós pensamos que somos melhores que os outros. E eu me lembro bem que eu orando pela minha casa, né, todos os dias, e nas oportunidades que eu tinha, às vezes surgiam algumas conversas e eu acabava entrando em conversas desnecessárias e falava demais. Então um dia eu fui orar, e aí o Espírito Santo falou, pode parar de orar. Eu falei, parar de orar? Uai, o que foi que eu fiz, né? Para, senta aí e me ouve. Aí eu sentei, né? Fui ouvir o Senhor. E aí ele vira para mim e fala assim, o que adianta você orar? Se as suas ações são contrárias àquilo que você está orando, do que adianta você interceder pela sua casa? Mas a primeira oportunidade que tem, você maldiz eles. Fala mal deles. Você está fazendo oração contrária aos da sua casa. Então, da sua boca não pode jorrar bênção e maldição ao mesmo tempo. Então, quando aqui nós oramos pelos nossos inimigos, como foi falado aqui antes, quando nós demos o exemplo aqui em Mateus 5,44, eu não posso orar pelos meus inimigos e falar mal deles ao mesmo tempo. Eu não posso falar mal dos da minha casa e orar ao Senhor para que o Senhor salve eles. E aí eu falei, misericórdia, meu Deus, que vergonha, né? Aí eu fui diante do Pai, me aquebrantei, pedi perdão, falei para o Senhor me ajudar, porque eu era fraca, falha, para me ensinar a ser tardia no falar, depressa no ouvir, pedi para o Senhor para colocar um freio na minha língua. E eu fui vivendo essa experiência com Deus. E quando eu mudei, a minha ação, a minha casa mudou. A minha casa mudou. Quando eu orei e vivi de acordo com aquilo que eu orava. Entende? Por que muitas das vezes as nossas orações não são respondidas? Porque nós oramos, mas dentro de nós há algo que bloqueia, porque na primeira oportunidade que eu tenho, eu estou falando algo contrário àquilo que eu estou orando. Então, orar é orar, falar, mais agir, entende? Orar, mais agir. Orar, mais ação. Amém? Viver a prática de oração, juntamente com viver a palavra que eu oro, cuidando daquilo que sai dos meus lábios. Orar sem cessar, desta maneira. É a direção que o Senhor nos dá nesse vídeo. Amém? Vamos avançar, porque há poder na oração, mas na oração feita de forma eficaz. Amém? De forma eficaz. A terra espera a manifestação dos filhos do rei. Não adianta eu orar pedindo salvação para um, para outro, e aí eu começo a medir o comportamento daquela pessoa. Eu tenho uma coisa para te falar, o comportamento das pessoas não revelam quem elas são em Deus. Amém? Ela está se comportando de uma forma, mas o comportamento dela não diz quem ela é para Deus. Então, quando eu começo a olhar para as pessoas de forma que o Senhor olha para elas e oro de acordo com o que o Senhor vê nelas, eu vejo resposta. Eu vejo resposta. Amém? Eu vejo resposta. Vamos orar? Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Nós te damos honra, glória e graça, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Pai, nos ensina a orar sem cessar. Orar, Paizinho, conforme a tua palavra. Olhar com os teus olhos, orar com o teu desejo, olhar com a tua vontade. Sim, Senhor, nós desejamos orar conforme a tua vontade. Pai, nos ensina. Lava o nosso coração, porque deles procede todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Vem tratar conosco, papai, tudo aquilo, Senhor, que sai fora da tua palavra, tudo aquilo que sai fora daquilo que o Senhor já desenhou, Paizinho, para cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria, Pai. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria, Pai, que sejamos tardios no falar, depressa no ouvir. Paizinho, que da nossa boca, Senhor, dos nossos lábios saia somente bênção, Senhor. Nós te pedimos, papai, envia os teus anjos em nosso favor, renova as nossas forças e abre o nosso entendimento, Pai. Nós desejamos, Senhor, gerar um relacionamento contigo diário, Pai, aonde nós sejamos sensíveis ao Senhor, sejamos sensíveis ao som da tua voz, sejamos sensíveis àquilo que o Senhor já preparou e almejou, Senhor, para esse tempo, para essa temporada, Pai. Nós não queremos, Senhor, distanciar da tua palavra, nós não queremos distanciar, Senhor, de ti, Pai. Coloca em nós mais fome, mais sede por ti. Nós te amamos, papai, nós te adoramos, nós rendemos tudo a ti. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, amém? Eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui nos vídeos e seja um colaborador dessa obra. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei o Pix para você semear nessa palavra. Se essa palavra fala com você, semeie na palavra, seja um instrumento e um colaborador da obra que pertence a Jesus, amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.